Ele é o cara que abre portas, lembra aniversários e preferiria morrer a levantar a voz para uma mulher. O homem que foi criado para tratar as mulheres com respeito, para resolver problemas através da discussão e não da dominação. O gigante gentil, que se orgulha de nunca ser aquele cara que perde a paciência. Mas observe-o 6 meses em um relacionamento com a mulher errada e você testemunhará uma transformação que faria o médico e o monstro parecer um pequeno ajuste de personalidade. O homem paciente se torna um homem raivoso. O comunicador gentil se torna o que grita frustrado. O parceiro respeitoso se torna o agressor ressentido. E aqui está a parte que vai te fazer questionar tudo. Ela o criou. Não intencionalmente, não com malícia, mas através de um processo de condicionamento psicológico tão sutil e eficaz que nenhum dos dois percebe que está acontecendo, até que seja tarde demais. Hoje, vamos expor o mecanismo oculto pelo qual as mulheres acidentalmente treinam os homens mais pacientes para se tornarem os homens raivosos que elas afirmam odiar. Porque entender este processo não é apenas sobre salvar relacionamentos, é sobre impedir que homens bons se tornem os monstros que nunca quiseram ser. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente, abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Todo relacionamento é um laboratório comportamental, onde as ações são constantemente reforçadas ou extintas. A mulher se torna cientista, embora não perceba que está conduzindo experimentos. O homem se torna o sujeito do teste, embora não entenda o que está sendo testado. E os resultados destes experimentos inconscientes determinam se o amor cresce ou morre, se o respeito floresce ou murcha. E o experimento normalmente começa assim. O homem paciente percebe algo que o incomoda. Talvez ela esteja sempre atrasada ou descarte suas opiniões em público. Sendo o comunicador respeitoso que é, ele aborda o assunto com gentileza. Ei, eu notei que ontem no jantar você me interrompeu várias vezes. Isso me fez sentir que meus pensamentos não eram importantes para você. E a resposta dela? Nada. Ou pior que nada. Deflexão, minimização, contra-acusação. Você está sendo muito sensível. Isso não foi o que aconteceu. Você está tentando me controlar. A comunicação calma e respeitosa do homem paciente bate na indiferença dela e volta. Então, ele tenta de novo. O resultado é o mesmo. É aqui que o condicionamento começa. Ela acabou de ensiná-lo, sem querer, uma lição brutal. Seu estilo de comunicação preferido, aquele que reflete seus valores, é inútil neste relacionamento. Ele aprende que a paciência é punida com a indiferença. O que acontece a seguir segue um padrão psicológico previsível. O homem paciente, tendo descoberto que a comunicação respeitosa falha, começa inconscientemente a procurar por um estilo de comunicação que funcione. O cérebro dele começa a rodar o que eu chamo de algoritmo de escalada. Uma busca desesperada pelo volume, tom, intensidade que finalmente a farão ouvir. Ele tenta ser mais direto, ainda nada. Ele tenta ser mais sério, ainda é ignorado. Ele tenta ser mais persistente, ainda é descartado. Cada tentativa fracassada o ensina que ele precisa escalar ainda mais para romper o muro de indiferença dela. Esse processo pode levar semanas, meses, às vezes anos. O homem paciente não quer ficar com raiva. Ele luta contra isso, ele resiste. Ele tenta ser mais engraçado, pensando que o humor pode funcionar. Ele experimenta com diferentes abordagens e palavras, mas ela, sem querer, projetou um sistema onde só um tipo de comunicação consegue passar. A comunicação escalada, a comunicação alta, a comunicação raivosa. Aquela que a faz prestar atenção porque ameaça a paz que ela tomava como garantida. Ele está numa armadilha psicológica onde a única saída visível o transforma em algo que ele despreza. E então o momento acontece, o momento em que ele finalmente levanta a voz. Não porque ele quer, mas porque está exausto de todas as outras opções.
E algo que parece mágico acontece. Ela ouve, ela responde, ela reconhece o problema, ela pode até pedir desculpas ou prometer mudar. Nesse exato momento, o condicionamento comportamental dele está completo. Ela o ensinou de forma brilhante e acidental que a raiva funciona onde a paciência falhou, que a agressão tem sucesso onde o respeito tropeçou e que o estilo de comunicação que ele mais despreza nos outros homens é o único estilo de comunicação que funciona neste relacionamento. A tragédia dessa dinâmica é que os homens pacientes são os que caem mais fundo nessa armadilha. Homens impacientes, ou naturalmente dominantes, escalam rápido e estabelecem seus padrões de comunicação cedo. Mas o homem paciente investe meses ou anos tentando fazer a comunicação respeitosa funcionar antes de relutantemente adotar a abordagem raivosa que finalmente obtém resultados. E isso cria uma crise psicológica para ele. Ele se encontra se tornando alguém que não reconhece, alguém que não respeita. Ele começa a questionar a sua própria sanidade. E eu sou o problema? Eu sou, na verdade, uma pessoa raivosa que estava só fingindo ser paciente? A resposta é não. Ele não escolheu se tornar raivoso. Ele foi sistematicamente ensinado que a raiva era a única língua que ele entendia. Quando um homem paciente percebe que é sistematicamente ignorado, a menos que escale para a raiva, ele chega numa encruzilhada psicológica com 3 caminhos. E a escolha que ele faz determinará não apenas o destino da relação, mas a trajetória do seu caráter. O primeiro caminho é a estrada da escalada. É aqui que a maioria dos homens acaba. Tendo descoberto que a raiva obtém resultados, eles começam a incorporá-la mais regularmente. O que começou como um último recurso desesperado se torna o procedimento operacional padrão. Eles se transformam de homens pacientes que ocasionalmente ficam raivosos em homens raivosos que ocasionalmente mostram paciência. O crito psicológico é enorme, pois eles perdem o respeito por si mesmos. O segundo caminho é o colapso interno. Alguns homens horrorizados com a sua própria capacidade para a raiva escolhem se calar completamente. Eles param de comunicar suas necessidades, de estabelecer limites. Eles se tornam fantasmas em seus próprios relacionamentos, fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Eles trocam sua voz pela paz, suas necessidades pela harmonia e seu autorrespeito pela aprovação dela. E o terceiro caminho é a saída estratégica. Este é o caminho escolhido por homens que reconhecem o processo de condicionamento e se recusam a participar. Eles entendem que uma mulher que só responde à raiva é uma mulher que irá sistematicamente erodir seu caráter. Em vez de se tornarem alguém que não respeitam ou de desaparecerem dentro de si mesmos, eles escolhem sair. Mas por que esse padrão acontece? Não é uma conspiração consciente das mulheres. É um padrão inconsciente de reforço comportamental. O processo começa com a síndrome da resposta seletiva. A mulher não ignora intencionalmente a comunicação calma. Ela simplesmente acha mais fácil de descartar. A comunicação calma parece opcional. A comunicação raivosa parece urgente. Quando ele diz, eu gostaria que você me avisasse quando vai se atrasar, o cérebro dela processa isso como uma sugestão. Mas quando ele diz, estou cansado de você se atrasar o tempo todo, o cérebro dela processa isso como uma crise que exige atenção imediata. Essa diferença cria o cronograma de reforço que molda o comportamento dele. E o aspecto mais devastador dessa dinâmica é como ela destrói sistematicamente o respeito. Quando uma mulher só responde às preocupações de um homem quando ele as expressa com raiva, ela inadvertidamente comunica que a comunicação calma e respeitosa dele não é digna de sua atenção. Isso cria um ciclo de desrespeito mútuo. Ele perde o respeito por ela porque ela o força a gritar para ser ouvido. E ela perde o respeito por ele porque ele grita para ser ouvido. Nenhum dos dois entende seu papel na criação da dinâmica que está destruindo sua conexão. Ele pensa que ela finalmente entendeu a perspectiva dele, quando na verdade ela apenas reagiu ao conflito. Homens pacientes enfrentam uma armadilha psicológica particularmente cruel. A sociedade passou décadas ensinando aos homens que a raiva é masculinidade tóxica, que levantar a voz é abuso.
Simultaneamente, eles se encontram em relacionamentos com mulheres que, inconscientemente, projetaram sistemas onde a raiva é a única ferramenta de comunicação eficaz. Eles estão condenados se ficarem com raiva, pois a sociedade os rotula como tóxicos. E estão condenados se não o fizerem, pois suas preocupações são ignoradas indefinidamente. Esse dilema cria uma pressão intensa. O homem paciente sabe que escalar para a raiva viola tudo o que ele foi ensinado sobre masculinidade saudável. Mas ele também sabe que permanecer calmo significa aceitar que suas necessidades nunca serão atendidas. A ironia mais cruel é que as mulheres que criam essas dinâmicas muitas vezes se consideram defensoras da masculinidade saudável. Elas genuinamente acreditam que querem homens que se comuniquem com calma e respeito. Elas simplesmente não percebem que criaram ambientes de relacionamento onde a comunicação calma e respeitosa é sistematicamente punida através da indiferença. O homem paciente se torna a vítima mais trágica dessa dinâmica. A sua paciência se torna sua maior fraqueza, porque permite que o processo de condicionamento siga seu curso completo. Sua virtude se torna sua vulnerabilidade, e seu compromisso com o diálogo respeitoso se torna a corda com a qual ele enforca o seu próprio desenvolvimento de caráter. Entender essa dinâmica cria uma oportunidade de prevenção. Mulheres que reconhecem seu padrão de ignorar a comunicação respeitosa podem conscientemente se treinar para responder a pedidos pacientes antes que eles escalem. Tratar um pedido calmo com a mesma urgência de uma demanda raivosa impede que o homem aprenda que a raiva é necessária. Isso não significa concordar com tudo, mas significa reconhecer cada pedido de forma rápida e clara. Para os homens, a prevenção requer o estabelecimento de expectativas de comunicação claras no início dos relacionamentos e a sua aplicação consistente. Eu prefiro discutir os problemas com calma. Se essa abordagem não funcionar para nós, provavelmente não somos compatíveis a longo prazo. Esse estabelecimento de limites impede a lenta erosão do respeito que transforma homens pacientes em homens raivosos. Ele também identifica mulheres que são capazes de responder a uma comunicação respeitosa antes que um investimento emocional significativo ocorra. Todo homem paciente, eventualmente, enfrenta a escolha final. Você vai se tornar alguém que não respeita para manter um relacionamento com alguém que não respeita o seu estilo de comunicação preferido? Ou você vai escolher permanecer alguém que você respeita, mesmo que isso signifique perder relacionamentos com pessoas que não conseguem apreciar essa sua versão? Essa escolha revela seu caráter no nível mais profundo. Entender como as mulheres acidentalmente transformam homens pacientes em homens raivosos não é sobre atribuir culpa. É sobre reconhecer padrões que destroem relacionamentos e caráteres simultaneamente. Quando entendemos o processo de condicionamento, podemos escolher não participar dele. Para o homem paciente, seu estilo de comunicação calmo não é uma fraqueza a ser abandonada. É uma força a ser preservada, escolhendo parceiras que a apreciem. Não deixe ninguém te treinar para se tornar alguém que você não respeite. Para as mulheres, quando um homem paciente faz um pedido respeitoso, trate-o com a mesma seriedade que você trataria uma demanda raivosa. Não condicione acidentalmente os homens bons a abandonar o mesmo estilo de comunicação que você afirma preferir. E se esta jornada para a clareza nos relacionamentos é o que te chama, o Psicovibes é o seu guia. Nós exploramos a fundo a psicologia para te dar poder sobre si mesmo. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Se você está pronto para parar de ser uma vítima da reatividade e quer se tornar o mestre da sua calma, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para fazer um agradecimento sincero a todos que nos assistem. Recentemente, abrimos nossa comunidade exclusiva. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar com este trabalho. Lembre-se que o objetivo não é eliminar a raiva, é garantir que ela seja uma rara expressão de urgência e não a única ferramenta para a comunicação básica. Fique com Deus e até o próximo vídeo.